Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, começando o nosso Bate-Papo das 6, o primeiro programa dessa semana, né? Iniciando aqui, trazendo mais um assunto para a gente conversar, né? Em pauta aqui na nossa bancada do Bate-Papo das 6 de hoje. Agradecendo a sua audiência, você que também nos acompanha pela rádio Sim FM, agradeço a sua companhia de sempre. Vamos dar uma espiadinha lá fora, ver como é que tá o trânsito, comecinho de noite, é outono, né? Tá anoitecendo mais cedo e a gente vê aí o trânsito tranquilo na BR-101, mais uma vez nossa câmera externa mostrando aí cruzamento de acesso aos bairros São José, Palmital, sentido Planalto, né, sentido São Mateus, tranquilo, né, retenção ali no semáforo, mas tranquilo, fluindo normalmente. A gente recebeu aqui informação de um pequeno acidente agora há pouco ali próximo ao tiro de guerra. Infelizmente, né, nos bairros aqui a gente tem, principalmente comecinho de noite, final de tarde, alguns pequenos acidentes, às vezes com certa gravidade, sobretudo para motociclista, e é importante ter o cuidado, né? Muita cautela, não ter tanta pressa para chegar em casa, né? Justamente porque, às vezes, um minuto de bobeira ali vai trazer um prejuízo, um transtorno muito grande e, às vezes, com certa gravidade. Gente, o papo de hoje, nós vamos falar aqui sobre um setor muito importante, que é o setor da agricultura, e que muito em breve deve contratar aí uma boa parcela dessa mão de obra aí, de trabalhadores, né? Que é a colheita do café. Nós vamos falar especificamente sobre o Conilon, essa produção que tem uma importância muito grande para o PIB capixaba, né, para o Brasil, e a nossa cidade de Linhares e região norte aqui, que tem um papel importante nesse contexto de produção, né, e de lavouras que tem crescido a cada ano e melhoria na produção. Por isso, nós recebemos hoje aqui os dois convidados, o presidente do Sindicato Rural de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon. Tinha um tempinho que você não vinha aqui, Bourguignon. Boa noite. Bastante, é um prazer estar aqui com você de novo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Franco. E boa noite a você que está nos assistindo. Franco Fiorotti, secretário de Agricultura de Linhares. Franco, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Cláudio, eu que agradeço. Boa noite, Antônio, boa noite a todos que nos acompanham aí pela TVC. Um prazer estar aqui novamente. Eu brinquei aqui, falei que tinha tempo que você não vinha aqui, mas assim, a gente sabe que mesmo em função da pandemia, né, Franco e Bourguignon, o agro ele está aí a todo vapor e precisa estar, né, justamente pela necessidade do momento. É como a gente já virou hábito, né? O agro não para nunca. Se parar o agro, para a alimentação de todos, né? Tudo, né? E sem alimentação a gente não consegue sobreviver. É essencial, né? Franco, a Secretaria de Agricultura, que também mesmo nesse período de pandemia, né, os técnicos, toda a equipe tem trabalhado aí incansavelmente, inclusive na zona rural, visitando produtores, com diversos projetos aí no momento, né? Isso, respeitando logicamente todas as recomendações dos profissionais da saúde, mas a nossa equipe, dado ao jargão que o Antônio citou, que o agro não para e não para mesmo, a gente viu isso ainda mais evidenciado agora nessa pandemia, né, com essas restrições maiores e muita gente tendo que ficar um pouco mais em casa e a alimentação sempre necessária, ainda mais, né, dentro de casa, e o alimento não pode parar nunca de ser produzido para chegar na mesa. Então, por isso, a gente continua, logicamente, dentro dos vários projetos que temos em relação a recursos naturais, reservação de água, fruticultura, café e outros. Nossa equipe tem
trabalhado de forma responsável, com segurança, mas dado o suporte necessário. Bacana. Um dos destaques também nesse segmento, estou citando aqui, as feiras livres, né, que continuam funcionando, claro que com um devido distanciamento dentro do parque de exposição, justamente para que as pessoas, né, tenham acesso ao alimento do campo, né, a agricultura familiar, as pessoas, os produtores possam oferecer um produto de qualidade na mesa aí dos consumidores, né? Então, durante esse período mesmo, né, com a Covid aí, as feiras estão funcionando, claro que com restrições, mas dentro ali do parque de exposições, uma alternativa encontrada para suprir essa demanda, né? Gente, vamos falar do Conilon, que é o nosso carro-chefe da economia, mesmo com tanta diversificação, né, Bourguignon? Ele continua aí como o carro-chefe mesmo, né, do nosso PIB rural. Bom, acho que é um orgulho para todo capixaba, né? Falar do Conilon, onde está as melhores pesquisas, onde temos o desenvolvimento da melhor tecnologia. E, falando de Linhares especificamente, somos o maior produtor de Conilon do país. E estar falando do café Conilon para o nosso município é de grande importância para todos nós, para o segmento, né? E falamos de uma maneira muito transparente, assim, no sentido de conhecimento, que todos os capixabas, né? E falando do norte do Espírito Santo, todos conhecem Conilon e conhecem com desenvolvimento de tecnologia. Ô Franco, o Conilon que ano a ano, né, vem ganhando aí destaque na melhoria da qualidade, inclusive nós temos aí mais uma edição do concurso de qualidade, nesse fomento do município para que o produtor busque a qualidade e assim vai ganhando mercado cada vez mais, né? O estado do Espírito Santo, né, e Linhares, consequentemente, avançou muito na produtividade do Conilon, com o uso dessas tecnologias apontada pelo Antônio, né, muita pesquisa em cima. Os produtores rurais aqui do nosso município e do nosso estado, eles são muito empreendedores, são muito adeptos a essas novidades que se impõem ano a ano, seja na parte de genética, de maquinário, de insumos, enfim, tudo isso, ele adere muito bem a isso e sabe colocar isso em prática no campo. Então, assim, a nossa produtividade elevou muito e agora a qualidade vem avançando bem também, com alguns bons exemplos, né? E o café Conilon, ele tem toda essa relevância econômica e social para o nosso município. Então, mesmo diante de um momento delicado como esse, que a gente vive desde o ano passado, né, essa colheita do café que a gente está prestes a começar, alguns já até começaram, né, Antônio? Então, ela se torna muito importante porque nesse período, né, a cafeicultura joga dinheiro, né, na economia de vários municípios. Aqui em Linhares, por exemplo, ela movimenta entre 70 e 80 milhões de reais somente na produção. E somente falando, né, o valor da emissão da nota, ali, o que o produtor vende, fora o que circula no arranjo produtivo, na depois cadeia tem um produtiva. Desdobramento disso, né? Isso vai para o comércio, isso vai para a indústria, né, que acaba sendo movimentando a questão de serviços. Tudo isso gira em torno do café, né? Embora Linhares tem uma economia diversificada, mas você tem várias regiões que predominam o café. Pois é, eu vou pedir a nossa produção, aliás, gentilmente o Bourguignon mandou para a gente alguns vídeos, fotos, o pessoal da agricultura mandou para a gente aí algumas imagens de como é que tá a lavoura, ó, tá bonita, hein, Bourguignon? É bonito. Olha só, rapaz, bem carregada mesmo, bem madurinha ali, né? Já tá prestes aí a começar a colheita e assim, claro, em todos os recantos aí do nosso Espírito Santo, o Conilon que tem essa força, como disse o Franco, né, tem melhorado cada vez mais, tanto no empenho por parte dos produtores quanto também dos órgãos aí de governo. Aqui eu cito o Incapé, né, que tem feito um belo trabalho. Daqui a pouco tem um vídeo do Verdim, o Abraão Verdim, coordenador de cafeicultura do Incapé, que nos mandou um vídeo falando sobre as tecnologias, né, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na fazenda experimental lá de Marilândia, e exatamente falando desse avanço, né, da melhoria da qualidade, produzindo mais em menor espaço, né, Bourguignon? É buscar isso, né? É como nós falamos aqui no início, né? A tecnologia juntando a vontade de produzir e a necessidade de produzir mais em menos de espaço. É isso que nós estamos fazendo. Bacana. Vamos colocar logo então a participação do nosso amigo Abraão Carlos, Verdim, como é conhecido, né? Carinhosamente chamado de Verdim. Coordenador de cafeicultura do Incapé, fazenda ali em Marilândia, que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de novos clones, né, de novas variáveis do café Conilon, e o Verdim participa conosco nesta noite. E basicamente nós temos mais de 200 clones sendo testados neste momento. Também aqui na fazenda experimental de Marilândia tem o maior banco ativo de germoplasma do país em café Conilon. Nós temos mais de 800 acessos aqui na fazenda para que futuramente a gente possa trabalhar novos materiais ou selecionar materiais para futuros lançamentos de variedades ou clones. A maneira que o Incapé faz para que esses materiais
cheguem até os produtores são diversas formas. Nós temos as visitas de produtores, nós temos dia de campo, nós temos a distribuição de materiais após o lançamento para os viveristas, nós temos também a distribuição desses materiais para as entidades filantrópicas, que são as universidades, as associações, as prefeituras, de forma que, à medida que os clones, as variedades são distribuídas, são lançadas para o Espírito Santo, esses materiais rapidamente chegam em todos os cantos do estado do Espírito Santo através dos viveristas. Nós temos também os trabalhos direto em outras áreas. Então não é só também na seleção de materiais de clones e novas variedades. Nós temos projetos aqui de desenvolvimento na área de espaçamento, densidade de plantas, nós temos trabalhos na área de produção de mudas, de forma que as tecnologias geradas nessa fazenda, elas são distribuídas e são entregues, né, aos produtores rurais nas mais diversas áreas do agronegócio café. Também nós estamos aqui já no mês de abril, já num período que se inicia a maturação do café no Espírito Santo. Então, uma das formas que a gente tem também para levar essa tecnologia ao produtor é a distribuição de cartilhas, de informe, de folder, dia de campos, palestras, né? E até temos agora, no mês de abril, o dia do início da colheita de café. Para isso, a todo ano, nós fazemos uma cartilha, a gente renova essa cartilha com novas informações, onde trazemos, neste ano, as informações de colher café no momento ideal, no momento com café com 70% a 80% de maduro. Só assim o produtor vai conseguir fazer mais qualidade, vai conseguir fazer mais peso na sua lavoura, vai ter mais rendimento, mais lucro na sua atividade. Bacana. O Incapec é esse grande parceiro, né, Bourguignon, nesse sentido de desenvolvimento de novas variantes, né? É como nós citamos, né? Eu acho que falar do café Conilon no Brasil e no mundo e não citar o Espírito Santo, quem fizer diferente está errando. E acredito que daqui uns dias, se falarmos também, que eu acho que você vai falar disso, sem citar a indústria também está errando, né? Porque o Linhares vai estar para o mundo, né, como a capital do Conilon, de produção e de beneficiamento, não é isso, Franco? Essas grandes duas indústrias de gigante porte que estão vindo para nosso município. Ô Franco, como a gente tem a Embrapa em nível de Brasil, o Incapé aqui é um parceiro importante nesse sentido, né? Sem dúvida, o Incapé teve um papel, ainda tem, né, fundamental nesse processo de evolução da produtividade, levando isso para os mais diversos grupos de produtores, fazendo eles adotarem tecnologias que possibilitaram avançar na produtividade média nas lavouras, e com isso o Estado cresceu muito e isso gera renda final. Então o Incapé, assim como as cooperativas, né, as entidades de classe, tudo isso. Mas do ponto de vista de pesquisa e assistência, quem deu essa grande contribuição nos últimos anos foi o Incapé aqui no Estado. O Bourguignon, o Verdinho falou ali sobre uma cartilha, né, que eles preparam todo ano, né, com várias orientações, e entre elas a questão da colheita no tempo certo, né? Outro ponto que o produtor vem conseguindo ano a ano se adaptar, né? Esse sempre foi um questionamento, assim, o produtor espera aí 11 meses e talvez estraga a sua colheita em 30 dias. Mas como o Franco está até com a programação aqui de estar colhendo melhor o café e do campeonato, vamos usar campeonato ou o concurso, né, do melhor café, isso também ajuda muito. Eu acho que essa parceria do município está investindo na qualidade, isso ajuda com que o produtor mude hábitos, né? Preciso de colher cedo porque não tem mão de obra. Não, nós teremos mão de obra sim. Estamos mudando pressa, clones, né? Estamos fazendo clones aí para estar colhendo parcelado, e daqui a uns dias nós estaremos com café de qualidade, mas o município ajuda sim, e Linhares está contribuindo com isso nessa questão da melhoria da qualidade, né? E como o Verdinho colocou, fazendo a colheita no momento certo, com um percentual aí de 70% maduro, né? Quanto mais elevado, melhor esse percentual, né? Aliás, falando aqui do concurso, né, Franco? O Franco mandou ali alguns detalhes, eu queria até pedir o Jardel para colocar no ar aí, sobre a avaliação, né, nas amostras lá. Inclusive, o Incapé é parceiro nesse projeto com a Prefeitura de Linhares. Franco, explica pra gente isso aí. Na verdade, Cláudio, isso aí eu tomei a liberdade de mandar. Isso é um dado do CETICAF, a gente pode observar ali, que é o Centro Tecnológico do Café de 1998. Né? Então, o Antônio que milita há bastante tempo também conhece muito sobre essa
essa prática. O que quer dizer esse gráfico aí? Quando a gente colhe ali, ó, o produtor, ele colhe 20% de café verde, ou seja, né, ele está colhendo 80% de café maduro. Em 100 sacas ele tem uma perda aí, considerando esses 20% de café verde, de 6,9%, ou seja, quase 7 sacas. Na data do estudo estava R$300 a saca, hoje está na faixa de 430, não é isso? Isso. Então a perda ali era de R$2.000 a cada 100 sacas, considerando esse valor. Aí tem uma outra imagem, isso aí. Aí quando a gente vai para 50% do café verde, que isso não é prática incomum aí no campo, a gente sabe que, né, que isso acontece de forma muito comum, por vários motivos. Quando a gente vai para 50% de café verde, considerando 100 sacas também, a perda já vai para 17%, ou seja, 17 sacas a R$300, a perda seria de R$5.000 em cima de 100 sacas nos valores da época ali. Então a gente observa, quando a gente fala de qualidade, né, o concurso de qualidade ou práticas de qualidade, não é por si só fazer um café com a qualidade superior para tentar vender ele mais caro no mercado. Isso também tem mercado pagando por isso. Mas o que a gente quer falar é para mudar práticas antigas que se faziam até então, porque no rendimento, como o Verdinho falou ali, vai ganhar no rendimento, vai ganhar no peso e vai ganhar naquele valor final que o café vai render. Às vezes não vai nem vender mais caro, mas ele vai pesar mais, vai render mais. Então o produtor deixa de ganhar colhendo verde. Ou seja, não pode ter essa pressa toda, né? Não pode ter. E além de estar doendo no bolso, né, Cláudio? Exatamente. Já que nós estamos aí no limite aí, você viu ali que em 100 sacas ali 50% vai dar... Às vezes 17 mil. Às vezes é o lucro do produtor, né? É isso aí. Da safra. Aquilo que você falou de esperar 11 meses, né, para a colheita. O problema é que muitos produtores chegam já na colheita descapitalizados. Aí tem essa pressa também, né, Burgio? Afinal de contas... Na verdade, a gente sempre, estou falando como produtor, arranja uma desculpa que uma hora nós temos que arrancar o café porque vai renovar, antecipar, uma hora é para custear já a parte da produção, outra hora para aproveitar. Mas na verdade é que nós estamos fazendo errado. Estamos colhendo o café antes do tempo ideal. Agora, não podemos dizer que quando você passa, que você permite a fazer uma colheita com 70% maduro, o número de pessoas na sua propriedade, num curto prazo de tempo, ele é maior. Porque você vai diluir menos tempo da colheita. Então, se você tinha, digamos, 10 pessoas, talvez tenha que passar para aumentar aí 20%, passar para 12%, para colher naquele mesmo período a quantidade da sua safra. Tá certo. Franco, falando do concurso, falou da cartilha, é sobre o concurso especificamente? Não, a cartilha é sobre as orientações, né? Saúde. Que complementa aquilo que o Verdinho falou, né? Mais ou menos nesse sentido de orientação. Isso, as recomendações para esse momento da pandemia, né? Os cuidados que o produtor deve ter visando esse momento da pandemia. Aliás, que é um outro desafio que chegou, né, Franco? Assim, no ano passado, né, isso iniciou em março, não é isso, Antônio e Cláudio? Meados de março iniciou toda essa questão da pandemia aqui no Espírito Santo e aqui em Linhares, principalmente. Então nós estávamos aí na véspera de uma colheita de café, que a gente sabe que movimenta, né, uma diversidade de produtores, de trabalhadores que vêm de fora, e naquele momento, né, o prefeito Guerino Zanão tomando várias medidas em várias áreas, nós tínhamos que tomar as medidas também em relação à agricultura. Para quê? Para não deixar a agricultura parar, que ela não poderia parar. Nós trabalhamos 11 meses, como o Antônio disse, para colher uma safra de café em um mês, 2 meses, e naquele momento o Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Saúde, o INCAPé, se reuniram para poder definir estratégias. Para quê? Para que se mantivesse a colheita, que a gente precisa, não pode parar, o fruto não espera, como nós falamos, mas que se fizesse de forma mais responsável e mais segura possível. Então essa cartilha foi elaborada naquela oportunidade ainda, né, e foi distribuída no ano passado e vai ser reforçada e intensificada nesse ano. Ou seja, uma segurança maior na hora da colheita com relação à Covid. Isso. Né? Um outro desafio, né? Aliás, o Bourguignon, por falar nessa questão da Covid, que é um problema sério, né, e aí o produtor vai ter que se reinventar para enfrentar mais esse problema, né? Nós temos a chegada antecipada de muitos trabalhadores também. O pessoal desempregado aí, quer dizer, a colheita que ainda vai demorar um pouquinho para começar, o pessoal já chegou que traz uma sobrecarga maior ainda, né? Na verdade, o café tem esse benefício, né? Das pessoas estar buscando os estados produtores para fazer aquela imigração ou a migração de outras cidades, de outros municípios, para os municípios produtores, para a colheita. Isso, de uma certa forma, nos tranquiliza, mas de outra certa forma, como você colocou, nos preocupa, né? Nos preocupa na questão do Covid, né? De algumas pessoas estar vindo do campo com informações menos acessíveis do que outras e talvez com certa dificuldade de estar cumprindo
algumas normas das propriedades da onde estão vindo colher. Isso que nós teremos a oportunidade de falar. Mas o outro dado que nos preocupa também, para nós produtores, é saber quem nós estamos contratando. Eu acho que isso é importante, a gente está colocando isso aqui, está verificando a pessoa, tomando ciência, coletando documentos, né? E, se possível, até buscando informações de quem nós estamos contratando para colocar nas nossas propriedades. Aliás, uma orientação, há poucos dias a gente ouviu o delegado Fabrício Lucindo, ele dando essa dica ao produtor, pegando ali o documento do propenso trabalhador, né, do candidato à vaga de trabalho no interior, e consultando, né, fazendo uma consulta no sistema policial justamente para saber, porque infelizmente tem muita gente que acaba se aproveitando desse período da colheita para fugir, às vezes, de um mandado judicial, tem algum problema na justiça e se esconde na zona rural. E aí traz uma insegurança terrível para o produtor, né? E nós sabemos que a área rural, ela é menos, digamos assim, protegida do órgão público, não por precisa de ser, é pela distância, né? É muito extensa, né? Que as pessoas estão, e nós falamos do município de Golinhares, do maior município do Espírito Santo, quer dizer, o acesso à patrulha militar ou a patrulha municipal, da guarda municipal, que faz ronda, você não tem esse acesso muito rápido. Mesmo hoje nós temos a comunicação na maioria das propriedades rurais, mas ainda assim nós ainda somos mais vulneráveis do que os urbanos, quando nós falamos na questão de segurança para todos, no coletivo. Toda cautela aí é pouco, né? Sim, nós temos que estar preparado, né? Preparado, que eu falo, é inteligentemente falando, né? Não é preparado para estar brigando, é preparado com dificuldades nos nossos armazéns, aqueles que podem com as porteiras fechadas, com câmeras vigilantes, tudo isso vai inibir alguém, vai inibir, né? Se o cara falar que vai te roubar, ele vai arranjar um jeito. Mas se você criar uma dificuldade, ele vai do lado mais fácil, né? Da busca desse ato ilícito. Tá aí, vale a pena o produtor tomar esse cuidado, ter essa cautela, né? Gente, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar a partir do segundo bloco sobre produção, né? A expectativa de colheita para esse ano, se tem alguma perspectiva de quebra com relação ao ano passado. O mercado, nós temos a participação também do presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória. Tem muita coisa boa para acontecer ainda no nosso bate-papo das 6. Voltamos já. Volta com o nosso bate-papo das 6 de hoje. Estou aqui com a cartilha, né, da Secretaria de Agricultura de Linhares, com as orientações ao produtor rural com relação aos cuidados, né, com a Covid-19 durante a colheita, né? Então essa cartilha está sendo distribuída, né, Franco, para os produtores de todo o município aqui, para ter os devidos cuidados aí, e os trabalhadores também na hora da colheita, porque infelizmente a gente está no meio de uma pandemia, a produção, claro, não pode parar, e aí tem que ter todos os cuidados. Gente, vamos falar agora de mercado, perspectiva de produção deste ano e preço também, né, Burguinho? Porque o custo, a gente falava aqui no intervalo, o custo de produção, ele ainda consome a maior parte do lucro do produtor, né? Nós ainda temos a dificuldade. Nós falamos aqui um pouquinho do início, das vezes, da pressa de colher o café. Sem contar que é onde o produtor tem que vender a maioria da sua produção, que é na colheita, né? Então a gente tem um custo alto nesse momento. Então a gente não consegue se capitalizar para não estar vendendo o produto nesse período agora de maio, junho e julho. É onde nós vendemos a maior parte da nossa produção, que é justamente para financiar a colheita, é onde gira o dinheiro no centro da cidade, no município, é onde vem esse bocado de pessoas para cá para levar parte também do nosso dinheiro para fora. E nisso, nós somos obrigados a vender, obrigado entre aspas, né, para vender parte da nossa produção, para honrar esses compromissos. Para estar concluindo a nossa colheita. Aliás, né, quem não é do ramo, né, quem está de longe, pensa, mas o produtor está rindo à toa, porque o café está aí na casa dos 420, né, tem essa ideia, não sabendo que boa parte da produção já foi comercializada lá a 380. Está 420, 430, mas ano passado estava 280, né? Ano passado a safra, se eu não me engano, estava 280 a saca do café, né? E é um desafio diário realmente, porque né, você tem a oscilação do preço, você tem o custo de produção que aumentou muito, como o Antônio falava. O dólar que atrapalhou bastante. Você tem diversos desafios e muitos deles não estão no controle do produtor. Aliás, vamos ouvir o produtor, né, gente? Quem está lá no dia a dia de sol a sol, o Burguignon é produtor. Franco, você tem lavoura também de café? Não, meu pai. O seu pai tem também. Mas enfim, a família tem. O nosso amigo Bianchini, Renato Bianchini,
mandou um vídeo também falando um pouquinho sobre a perspectiva de produção e se queixando um pouco, né? Aliás, um pouco não muito, sobre essa questão do custo, né, de produção da lavoura, que é muito alto e está mais alto ainda em função da variação do dólar. Vamos acompanhar. Falando um pouco da nossa perspectiva da safra, né, de 2021, nós tivemos um ano de 2020 bom, né, a nível de clima. O clima nos ajudou muito, foi bastante chuva, bem espaçada, né? E essa é a parte boa, positiva. O nosso grande desafio, né, da safra 2021 realmente são os nossos custos, né? Porque em 2020 tivemos aproximadamente aí um custo de 290 a 310 reais, dependendo do produtor, né, em algum bate-papo com alguns produtores, né, então tivemos aproximadamente 300 reais de custo na safra 2020. E essa safra 2021, muitos outros custos subiram muito, né, insumo, energia, né, e isso tem nos preocupado muito, porque apesar dos preços, né, estarem nos patamares acima dos 400 reais, mas os nossos custos subiram muito, né? Subiram muito. E isso acaba nos trazendo uma preocupação, um desconforto no setor. E também teremos, né, em média, também aqui na nossa propriedade e também em conversa com outros produtores, teremos também uma baixa produtividade esse ano, né? A não ser alguns produtores que têm lavouras novas chegando para ter aumento de produtividade, na maioria das fazendas terá também queda de produtividade. Então, assim, é um ano que, apesar do preço... Tá aí o Renato bem aqui. Obrigado, Renato, pela participação, falando, bom, ano passado entre 290 e 310, esse ano acho que está mais alto, né, o custo de produção. Nós temos dados do CEDAGRO, que é o Centro de Desenvolvimento do Agronegócio, de 2019, então sou bem recente, o Cláudio, até anotei aqui. Se a gente considerar o café conilon irrigado a uma produtividade média de 45 sacas por hectare, que é baixa talvez para o padrão daqui da região, né, Antônio? Mas é a média do estado, 45 sacas por capixaba hectare. A gente está falando num custo de produção de R$342, porque a produtividade é mais baixa. Quando a gente vai para uma média de 120 sacas por hectare, que é possível, né, empregando várias tecnologias, um pacote aí o custo cai para R$227. Então vamos botar uma média aí de 80 sacas por hectare, e talvez nós tenhamos aí esses 280, 290, R$300 o custo de produção. Então, hoje o preço está 420, aí 430, mas na safra passada era 280, se eu não estou enganado. Né? Então, assim, e isso oscila muito. Então, a gente tem um custo sempre aumentando, com as altas dos insumos, da energia, como o Renato citou, e diversos outros fatores, e o preço que realmente não acompanha. Então, é um desafio diário e o produtor tem que tentar, né, se planejar, ganhar, né, o rendimento dele na lavoura, enfim, usar de técnicas aí realmente de administração e de manejo para tentar ao máximo aumentar a produtividade com custo dentro do possível mais controlado, mas é difícil. Pois traz aí, o Bourguignon, uma tarefa sobrenatural para o produtor, né, que além de tocar a lavoura e buscar a melhor produção, é administrar, né, equilibrar essa balança, que não é fácil. Como o Franco colocou, você também, Cláudio, na verdade, quando a agricultura, a gente é muito de fazer comparativos, né? A gente vende um alqueire de terra pela quantidade de sacas de café, onde é soja, onde é milho. E a gente usando o comparativo, eu comprei ureia essa semana, que é um nutriente de fertilizante, né? Eu paguei R$180 o saco. Se a gente for fazer a conta, a gente com a saca de café não conseguimos comprar uma saca de café, consegue comprar 2,5 sacas só de ureia, né? Então, quer dizer, o custo elevou muito, né? Alto, A energia, aqui subimos quase 20 centavos quilowatt, né? Apesar que nós tivemos um ano bastante chuvoso, nós tivemos uma economia, como colocou o Renato, quando falamos na questão climática. Ajudou. Essas chuvas espaçadas, como ele colocou, né, regulares, ela ajudou muito no nosso custo, né? Mas o custo de fertilizantes aumentou muito, né? Quando você fala da mão de obra, não sei se eu vou aqui, eu acho que não aumentou nem tanto, porque o salário mínimo não subiu tanto. Mas quando você faz o comparativo com o poder de compra também, uma saca de café habitualmente valia um salário mínimo. Hoje nós estamos com menos de 50%, fazendo esse comparativo. Então, quer dizer, o café não está
essa grande coisa quando nós falamos nesses valores de R$420 a saca. Você citou a ureia aí, a maior parte dos fertilizantes, produtos usados na lavoura de café é importada, né? O potássio principalmente, né? A maioria, né? E aí é cotado no dólar. Sim, aí que está a diferença, né? Falando de dólar de 5,60, né? Fica complicado. Então é complicado. Tá, joia. Tem também o nosso amigo Douglas Perucchi, lá do sítio Perucchi, lá em Rio Quartel de Cima, Baixo Quartel, né? Que também participa conosco falando um pouquinho sobre essa perspectiva de produção e o custo, né? Ele aguardando, sonhando aí com um preço competitivo, um preço que realmente dê um ânimo maior ao produtor. Vamos ver. A nossa expectativa é que seja o melhor possível, que dê condição ao produtor permanecer no campo. Essa é a nossa expectativa voltada para o mercado, que seja justo para o produtor permanecer no campo. Só que o mercado é muito incerto. É bolsa, é dólar, isso é o que a gente ouve, é oferta, é às vezes muita especulação. Então isso traz, de certa forma, insegurança para o produtor. O que está ao nosso controle, né, eu falando de produtor, é qualidade. Então o que posso fazer voltado para a qualidade? Isso a gente tem analisado muito, e tem sido impulsionado, inclusive, pela Secretaria de Agricultura, com o Franco, que está no programa hoje, voltado para a qualidade, porque isso me dá condição de oferecer um produto melhor no mercado, e isso precifica o café também. Então o que está no nosso controle a gente está fazendo. Então a minha expectativa do mercado é que seja justo, é que eu consiga ter recurso financeiro. Eu falo de mim e tantos quantos produtores estão vendo agora e ouvindo, e com a mesma sensação, que a gente tenha a condição de permanecer no campo, que a minha família e a família dos produtores consigam permanecer no campo com um produto que seja justo o valor. Produção é a nossa esperança, que seja boa, né? Que seja ótima, que venha suprir o custo que está muito alto. Adubo, insumos hoje subiu absurdo, a gente está vivendo uma realidade de insumos muito alta, então isso nos preocupa, e que a produção venha suprir, né? E que o preço do café venha suprir também a nossa dificuldade de custo alto. Então a nossa esperança, nossa expectativa para a safra 2021, que Deus dê controle a tudo isso, né? Que haja de fato condição de permanecermos com esperança de uma safra 2021 melhor, que venha 2022 melhor também, que assim seja. É isso aí, gente. É a dificuldade que o produtor vive. Aliás, daqui a pouco o presidente do CCV, né, do Centro do Comércio de Café de Vitória, vai falar um pouquinho, mostrando aí uma comparação com o Arábica, tem uma perspectiva de queda, né, de produção, que talvez possa trazer um alento aí para a turma do Conilon, né, Burguion? Isso a gente está nessa expectativa, né? Apesar de que falando do Conilon, conversando aqui nos bastidores, eu e o Franco temos o mesmo pensamento. A gente acredita que o Conilon, a produção se repita do ano passado, e na nossa pensamento e nas conversas nossas no dia a dia, né, como o Douglas citou ali, o nome do Franco, quer dizer, a gente está em contato com essas pessoas, a gente acredita que é para repetir ou ser acima um pouquinho ainda. Tomara, né? A gente precisa disso. Ô Franco, agora uma boa notícia aqui para nossa região são essas fábricas, né, essas indústrias, né, que estão chegando aí de beneficiamento café, gigantes inclusive. A multinacional Olan, né, o prefeito já até anunciou os investimentos aí da ordem de quase um bi, né, 700 milhões de reais. E a Cacique, que já está a todo vapor, né? É isso aí. Primeiro mandar um abraço lá para o Douglas, que citou, né, nosso nome lá, toda a família dele, que é um exemplo realmente de trabalho lá, o irmão dele, Ronaldo, toda a família, e que o filho dele já está ingressando aí, demonstrando interesse na industrialização do café. Né? Então é bacana porque quando a gente fala de industrialização, não é só uma indústria como a Cacique e a Olan, né? Uma pequena agroindústria para fazer torrar e moer o seu café, vender com a sua marca, isso ele já está buscando lá para tentar os filhos entrarem no mesmo negócio, né, Antônio? Mas agregando valor e realmente diversificando no próprio negócio café. Mas quando a gente fala em qualidade, Cláudio, além desse produto final com mais, né, com a qualidade superior para tentar vender para o mercado, lotes pequenos ou para beneficiar, é para atender também essas indústrias, que essas indústrias estão chegando aqui, vão consumir a grande parte do nosso café da região norte, não só de Linhares, e elas buscam qualidade também, porque elas exportam esse café solúvel, elas têm mercados exigentes para isso. Então a gente precisa estar atento e seguir essa produção dentro da cartilha técnica, né, seguindo as boas práticas agrícolas para atender esse mercado da indústria, que com certeza vão ter também aí diferentes tipos, né, dentro da própria indústria, prêmios, né, de cafés. Vai ter o café que ela vai pagar o mesmo preço que todo mundo, vai ter o café que ela vai pagar um pouco a mais, de acordo com a qualidade que vai chegar para ela. E vai ser um volume muito grande. É um investimento realmente, e como o Antônio citou no início,
Linhares, com essas duas indústrias, ela fica no mapa mundial, sem dúvida, do café solúvel do mundo. Né? Vai ficar no mapa mundial em relação à produção de café solúvel, com a Olan e a Cacique, que já foram anunciadas, que a Cacique muito em breve está operando, e a Olan já começa a sua construção. Aí. Aliás, isso pode trazer uma boa competição em termos de produção para a nossa região, né, Bourguignon? De qualidade, de busca de produtividade. Eu sempre falo que a disputa ela é importante, né? Porque você cria mecanismo de estar lutando para ir sempre mais. E tendo essas duas indústrias desse porte gigantesco mundial, né, para o nosso município, e como comprometimento, talvez comprometimento não seria a palavra, seja muito forte, mas com a decisão das indústrias estar adquirindo produtos diretos de produtores, não é isso, Franco? A gente tem isso, né? Então isso vai ser importante, né? Você está vendendo direto para a indústria. Talvez você elimine aí, no nosso caso aqui, está eliminando parte de frete, porque a gente sabe que esse frete custa hoje de 18 a 20 reais para estar no sul do país. É claro que o produto precisa de ir, mas vai beneficiado. Uma parte dela. Uma parte disso aqui já ficou aqui, que poderá ser dado como prêmio ao produtor, né? Fazendo com que a gente melhore aquilo que nós ouvimos aí no nosso produtor, os preços para nós produtores. E assim dar prazer, que nós temos prazer de estar no campo, mas também um prazer financeiro de continuar ali, como o Franco citou, o filho já está entrando nas indústrias de beneficiamento. Tudo isso é importante, quer dizer, vamos juntar o útil ao agradável. Agora, a gente sabe que o mundo é competitivo, é oferta e procura, é demanda. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? E todo mundo tem que fazer a parte de cada um. Buscar sempre fazer o melhor, né? Qualidade acima de tudo. Gente, vamos para mais um rápido intervalo. O nosso bate-papo das 6 volta daqui a pouquinho, né? No nosso terceiro e último bloco de hoje, falando sobre os preparativos, a expectativa para a colheita para mais uma safra de Conilon em nossa região. Até já. Meus amigos, de volta com o nosso bate-papo das 6 de hoje, no nosso último bloco. Antes de retomar com os nossos amigos convidados aqui, o Franco Fiorotti, secretário de Agricultura de Linhares, Antônio Roberto Bourguignon, presidente do Sindicato Rural de Linhares, nós vamos acompanhar aqui uma fala do presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória, né? Que traz aí uma perspectiva de mercado, de produção, uma comparação aí com a Arábica em termos de produção para este ano. Márcio Cândido Ferreira, que é o presidente do CCCV, fala conosco. Vamos acompanhar. Boa tarde. Meu nome é Márcio Cândido Ferreira, sou o presidente do Centro Comércio Café de Vitória. A safra 21-22 de Conilon projeta no Espírito Santo e nos outros estados uma produção maior do que 2020 e talvez ainda maior do que a de 2019, o que é muito bom. Com isso, a previsão é de uma safra brasileira superior a 21 milhões de sacas de Conilon. Os estoques dos armazéns de Conilon também mostram indicação de algo em torno de 20% a mais do que o ano passado. Todavia, essa safra maior esperada e o estoque de Conilon não necessariamente significam preços baixos, uma vez que a safra de Arábica é projetada no Brasil com uma quebra da ordem de 32% a 35% sobre a safra anterior, que foi recorde. Estimamos que a safra 2021 de Arábica tenha sido da ordem de 51 milhões de sacas e a safra de Conilon de 19 milhões de sacas. Tivemos, portanto, uma colheita em torno de 70 milhões de sacas ou um pouco maior, o que permitiu estoques maiores no Conilon e principalmente no Arábica, que irão suprir parte do déficit da safra 21-22 com a quebra acentuada no Arábica. Com relação a preços para o Conilon, imaginamos que continuaremos com o mercado com preços favoráveis em função do dólar bastante competitivo e das cotações da Bolsa de Nova York e de Londres, que têm se mantido respectivamente entre 120 e 140 por libra e 1.300 e 1.400 por tonelada. Esperamos para o próximo ano que o desaparecimento de Conilon continue bastante significativo, lembrando que no ano passado tivemos exportação de 4 milhões e 900 mil sacas de café Conilon em grão e mais 4 milhões e 100 mil sacas
na forma de café solúvel, portanto, exportação total de 9 milhões de sacas. Considerando que o mercado interno consumo interno, 45% de tudo que é consumido é Conilon, o consumo de Brasil foi 21 milhões de sacas no ano passado, ou seja, em torno de 9 milhões e meio de sacas de Conilon, 45%. 9,5 no consumo interno, com mais 9 na exportação, 18 milhões e meio de sacas de desaparecimento. O mercado continuará contando com aumento na produção de Conilon, melhoria na qualidade e vamos torcer para que o mercado possa oferecer preços justos e o Brasil continuar participando cada vez mais do mercado internacional. Um abraço a todos e bons negócios. Abraço, obrigado ao Márcio Cândido Ferreira, gentilmente, né, gravou esse vídeo aí, nos mandou falando um pouquinho sobre, trazendo esse panorama aí, aliás, bem otimista aí com relação ao Conilon. É o que nós estávamos falando, né, a colheita nossa a gente acho que repete ou até um pouquinho mais. E o mais importante é que a gente viu, acho que o pessoal do Conilon não precisa de temer queda de preço por estar produzindo mais Conilon, porque a produção negativa do Arábica pode sustentará o preço do Conilon. E isso para nós é bom, né? Que nós vamos ter uma produção boa. O Douglas aqui está discordando. Obrigado, viu, Douglas, pela participação. Está opinando aqui, dizendo que discorda um pouco, porque tivemos o sol de dezembro, janeiro, choveu só de fevereiro para cá, ele está citando. Né? Aí dizendo, estão esquecendo de que pode causar desigualdade nos grãos, né, em termos de produção. É cedo para essa porcentagem, segundo ele, que foi o período ali de granação. Mas, enfim, a perspectiva é boa de produção alta em comparação com 2020, né, Franco? E se confirmar essa quebra mesmo do Arábica, isso pode trazer um alento aí ao produtor, né? É uma boa notícia que o Márcio traz, né? E o Márcio a gente sabe que está no mercado, o presidente do Centro de Comércio, e pelo relacionamento profissional que eu tenho com ele, me parece sempre uma pessoa bem sensata, né, bem equilibrada. Então ele traz dados interessantes. De fato, que a gente observa, né? A gente tem casos aí, como o Douglas citou, realmente, em janeiro a gente viu aquele sol forte e tudo, mas rodando pelo município de Linhares, a perspectiva que a gente tem, né? Logicamente, a gente só vai ter um resultado final com café colhido, né? Para saber de fato como que foi essa safra, mas a análise inicial é de uma colheita positiva, né? São de números positivos em relação à produção. E o que se espera é que essa queda do Arábica a gente mantenha, porque a gente estamos começando a safra com preços aí teoricamente positivos no mercado, né? E esperar que até o final dessa safra, na hora de fato que o produtor for comercializar, se mantém preços positivos. Mas pelo que a gente observa do ponto de vista da economia, né, analisando os analistas aí do mercado de café, como o próprio Márcio citou, é que seja um ano aí que vai conciliar, eu acredito. Lógico que a gente, né, queria uma perfeição, mas que vai conciliar dentro do possível uma boa produção e bons preços, né, no momento ideal da venda. O que você acha, Paulo? Só a questão do Douglas aí, que é importante, né, ser crítico, né? Eu acho que o Douglas, quando fala na questão fator climático, eu acho que a influência do sol não é tão importante. A variação dos grãos, concordo com ele. Mas dezembro e janeiro. Mas foi devido ao número de floradas que aumentou, que a gente sempre tinha aí 3 floradas. Esse ano nós tivemos aumentou mais de uma na média. Vamos botar 1,5 vezes florada, vamos para 4 floradas e meia, 5. Eu acho que devido a isso, sim, teremos diferentes grãos. Agora, quanto à questão do sol de janeiro, na minha opinião, como estou na roça, como ele, como nós aqui participamos, eu acho que esse sol não foi suficiente para ter essa variação de grãos, e sim da florada que aumentou no nosso café. Por isso teremos diferentes grãos. Teremos mais um, né? Aliás, quando o Márcio fala ali de 9 milhões de sacas, né, de exportação no ano, porque assim, nós temos aí um mercado, que a gente está no período de pandemia, de Covid, a economia mundial está, né, desequilibrada nesse sentido, mas a gente pode ter uma alta no consumo também daqui a pouco, né? A gente não sabe como é que houve uma alta, até no ano passado houve uma alta no consumo, ou melhor, tivemos uma queda no consumo em cafeterias, né, na rua, né, que estava com aquelas restrições, mas por outro lado aumentou o consumo em casa. Né? Então, o mercado internacional, o que a gente observa, os números do ano passado, foi que houve uma elevação em relação ao consumo. Isso pode permanecer. Então, a gente espera que esse consumo elevado de café continue, e aí a gente ofertando café de qualidade cada vez mais. É importante, a gente falava das indústrias, para que esse mercado se abra cada vez mais no exterior. Tem muito país que não bebe café ainda, né, que a gente pode estimular isso através da qualidade. Falar a gente é a cadeia produtiva. O produtor fazendo o papel dele, a indústria exportando, né, e a gente observa que realmente isso pode
ter uma elevação no consumo pode mundial. Impactar, né? Ô, Borguinho, o Espírito Santo, em termos de produção, de volume, há estados que têm crescido, né? Rondônia hoje é referência também na produção. Agora, se for falarmos de qualidade, tecnologia, o Espírito Santo ainda está na vanguarda. Nós citamos isso aqui, né? É importante citar Rondônia. Inclusive, nós estamos buscando materiais, alguns produtores de Rondônia, e trazendo para o Espírito Santo. Corremos risco de isso não dar certo? Sim. Porque a pesquisa como o Incapé nós temos que respeitar, nós vimos o Verdinho falando, são 200 materiais, né, de variação que estão testando, então eu acho importante isso. Mas tem produtor arrojado também em pesquisa, né? Vou correr o risco e citar Rondônia eu acho que é importante, a referência, o sul da Bahia é importante, e ambos estão melhorando qualidade. Agora, a qualidade de café Conilon do Espírito Santo, ela está... Do Brasil, ela está no Espírito Santo. Não podemos... não. Aí temos que ser barrista mesmo, entendeu? E sem contar a questão logística, né, Franco? Isso aí ninguém tira de nós, né? A gente está num local privilegiado aqui, né? Uma região sudeste, né? Cortada pela BR, tem um litoral muito próximo também, vários pontos logísticos importantes. Mas, Cláudio, só um complemento, além dessa questão que a gente falava de custo de produção, de mercado, de valor, isso é muito instável, realmente, sempre vai ser, né? Essa lei da oferta e da demanda, e realmente vai sempre prevalecer. Tem muita especulação, a gente sabe disso, né? O Douglas citou isso, tem, né, complexidades nesse sistema que é difícil entender às vezes. Mas o que a gente precisa trabalhar também, né, e brigar por isso, como a gente vem sempre fazendo, né, Antônio, as instituições, é para que haja mecanismos governamentais que possibilitem tirar um pouco esse risco da agricultura. Né? Eu vou citar um exemplo que eu acho que seja o principal, que é o seguro rural, por exemplo. Sim. A gente não tem no país, né, eu diria que a gente não tem há muitos anos no país uma política agrícola, né, minimamente razoável, né, uma política cafeira para que haja essa oportunidade dos produtores em determinados momentos, como a seca que a gente viveu em anos atrás. Eu não vou nem discutir mercado, que isso realmente é complexo, é delicado, né, é uma questão difícil de se regular, eu vou dizer assim. Mas, por outro lado, a gente pode trabalhar, né, eu falo a gente em nível nacional, com essas políticas, né, como o seguro rural, para que haja, né, um mecanismo de ofertar. Eu não vou falar o subsidiar, eu não gosto muito dessa palavra, né, Antônio? Sim. Mas para que haja uma maior segurança, um maior conforto para o produtor. Porque quem está realmente correndo risco o produtor, né? É o produtor. Ele está sempre com esse abacaxi na uma indústria a céu aberto. O comércio é importante, a indústria é importante, os serviços, são todas atividades econômicas importantes, nenhuma é melhor que a outra, mas o risco maior é na agricultura. Então, é preciso que se haja mecanismos que dê mais segurança para o produtor. E um deles é o seguro rural, que ainda não funcionou no país. Pois é, tem a questão da tributação, tem uma série de questões aqui que os governos podem fazer, mas que até hoje não saiu do papel, né? Como o Franco colocou, bem colocado, né? É onde podemos intervir, né? Quando a gente fala no fator climático, só com a irrigação, mas nós temos intempéries aí de desastres climáticos. Exatamente. Né? Esses desastres que são tristes, né? Tivemos em parte do Espírito Santo agora esses dias, chuvas de granizo, que em alguns locais deram prejuízos, né? Felizmente, Linhares não tivemos, mas tivemos uma seca que assolou o estado inteiro há poucos dias atrás. Aliás, então, são produção que depende realmente do fator climático. E aí o produtor é que arca com todo esse risco, como disse o Franco, né? Os pequenos produtores que não têm condições lá de pagar um seguro, acabam sofrendo esse prejuízo, não tem qualquer apoio nesse sentido. Gente, e aí a gente quer deixar aqui um abraço, um cumprimento aos produtores, desejar uma excelente colheita a todos vocês, né? A todos que nos acompanham aí. O setor agrícola e o Conilon tem um papel importantíssimo. Claro que é um período curto, né, de colheita, mas emprega muita gente, e o que nós estamos precisando de gerar de vaga, de emprego, de renda para as pessoas, é muito importante essa participação, né? É um período de 2 meses, mais ou menos, né? Mas que vai trazer um movimento, como disse o Franco, né? No nosso comércio, na nossa economia, certamente traz uma injeção de dinheiro, de recursos muito importante. Gente, obrigado, Franco. Obrigado, Borguinho, pela participação. Obrigado, Cláudio. E desejando aí ao produtor, né, que segue os protocolos da Covid, né, Franco? Para a gente fazer uma colheita segura e não estar oportunizando essa doença maligna a estar se propagando no nosso meio, com os nossos familiares e os nossos trabalhadores. Obrigado a todos. Obrigado, Franco, mais uma vez. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos que acompanharam. Isso aí, desejar uma ótima colheita para todo mundo, né, com segurança, que realmente acredito que a gente vai sair dessa colheita com uma boa produção, né, e com essa economia, as famílias rurais mais fortes. É isso aí, com o mercado pronto para
receber toda essa produção. Gente, por hoje é só. Acompanhe a reprise desse programa nesta quarta-feira pela manhã, 6 horas da manhã. Tem também à noite um novo tema, né? Medicina e Saúde a partir das 18 horas e domingo à tarde, para quem nos acompanha, a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Tenham todos uma boa noite. Continue conosco. TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.